Bom, muitas pessoas nos ajudaram ao longo desses 3 meses de viagem, né? Mas muito, eu devo gratidão a muitas pessoas. Eu podia ter feito um vídeo para cada um, para eu recordar depois dessas pessoas, que sim, para eu vê-las, para eu falar assim, nossa, essa pessoa foi maravilhosa, fez isso, fez aquilo. Então, aqui em Santo André, eu tive várias pessoas que me ajudaram, várias. Mas eu peguei 2 para fazer um vídeo. Um eu já fiz, que é o Riso, Antônio Riso. E agora eu vou entrevistar uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que foi um braço direito, que foi no meu veleiro, refuçou assim a parte elétrica todinha. Ele era engenheiro eletricista, engenheiro. Cara, ele foi lá e foi mexendo fio a fio, até achava que descobriu os problemas do meu veleiro, certo? Então, além disso, apoio, ele me saiu comigo para navegar, para ensinar a abrir vela, a usar o piloto automático. Cara, é uma gratidão enorme que eu tenho por ele. Então eu vou fazer esse vídeo para a gente ficar, até vou lembrar, eu estive em Santo André, vou lá ver o Tadeu, o nome dele é Tadeu. E aí, então, a partir de hoje, quando eu tiver uma pessoa que nos ajuda muito e aceitar fazer um vídeo, eu vou fazer. Agora eu vou passar para meu entrevistado. Tadeu, você sabe que a minha admiração por você surgiu de primeira vista. E depois fui conhecendo outras pessoas, Riso, e fui tendo informação a seu respeito, e aí minha admiração foi só aumentando. Então agora, como eu sei do que você já fez, você vai falar aqui mais ou menos o que você já fez. Você nasceu aonde? Eu sou natural de Salvador, sou soteropolitano. O que é isso? Soteropolitano é quem nasce em Salvador, Bahia. Ah, é? Sou baiano. Sabia não. Mas aí depois você mudou, parece, para Belo Horizonte? Eu cresci na praia e aí eu fui para Belo Horizonte, me formei em engenharia, montei empresa, trabalhei no ramo de automação residencial durante 13 anos. E aí casei na igreja católica, tudo bonitinho. Aí depois a gente se separou e aí começou a cabeça a pensar na vida, né? O que é a cabeça pensar na vida? A cabeça pensar na vida é fazer o que eu tô fazendo aqui, né? Porque casar a gente tava sabendo que ia casar, né? Todo mundo é ensinado a casar, mas separar ninguém é ensinado a separar, não. E aí é uma dor desgraçada. A gente vai descobrindo aí os caminhos que satisfazem nosso coração, deixar o cabelo crescer, tocar um tambor. E aí a vida foi se abrindo, foi me permitindo. E quando foi isso que você tomou essa decisão? Que ano? Faz quanto tempo? Então, esse processo começou em 2011. E aí, em 2012, começou um carnaval em Belo Horizonte, me envolvi em bloco de carnaval. E aí eu fui tentando reformatar minha empresa para poder sair daquele ciclo vicioso de negócio, né? Muita gente, 25 funcionários, muitos projetos. Mas aí eu cheguei na conclusão que eu podia parar e aí em 2015, que 9 anos atrás, eu resolvi fechar minha empresa e mudar para uma cidade pequena, que eu morava em Belo Horizonte, né? Uhum. Aí eu vim morar em Cabralha aqui. Cabralha? Vim para essa região, me mudei em 2016. Mas você já veio para cá com o intuito de navegar ou você começou essa ideia aqui? Não, nada disso. Eu nem sabia que existia essa possibilidade de navegar, morar em barco. Aí em 2015 eu conheci um francês chamado Julian. Ele estava passando aqui nesse porto com um barco dele. E aí a gente se conheceu naquela praia ali. E ele me falou, eu moro naquele lugar ali. Aí eu fiquei procurando a casa no meio do nada. Ele falou, não, é naquele barco. Aí eu fui assim, curioso, né? Posso ir lá ver? Aí quando entrei naquele barco eu vi coisa do mundo todo, assim, umas bandeiras, decorações, desenho como que ele tem um filho em Taparica. E aí eu tava com aquela oportunidade da vida, a vida aberta, né? Para o que podia fazer. Tinha saúde, tinha uma condição também de entrar nessa vida que eu tô aqui hoje. E eu, assim como você tem gratidão por mim e eu por ter te conhecido, eu tenho muito por ele também, por ter me apresentado essa vida no mar. E aí esse processo foi em 2016. Ele era francês, é? Ele é francês, está agora na Martinica. A gente sempre está mantendo contato. Ele é um grande amigo meu, é um cara
muito interessante, um cara minimalista, um hippie do mar, assim. Ele conserta o barco com a coisa que ele acha na praia. Ele nunca comprou uma Havaiana, ele vai achando as coisas no caminho. Legal. Isso eu admiro demais. Legal. Tá, e aí a partir desse dia, como é que foi o processo? Você já tinha alguma grana para comprar o veleiro já da sua empresa? Como é que é? Então, assim, aí eu me via como você tá hoje, um pouco assim, né? Começando. A gente fica meio perdido, a gente não sabe por onde começar, começa a ler livro, começa a ver vídeo na internet, tem muita informação. Mas eu particularmente fui pensando que eu tinha que ser de baixo para cima, assim. Começar com um barco menor, que tem um calado, a profundidade, precisa de pouca água, né, para entrar nessas barras de Rio da Bahia, que é o lugar que eu queria conhecer. Eu queria um barco que eu pudesse chegar pertinho da praia. Então meu primeiro barco foi um Odeio 23, um 23 pés, onde eu ainda morava em terra, aqui em Cabralha, e ficava saindo praticamente todo dia, assim. Dava uma volta aqui. E aí ia treinando, ia vendo como é que risa uma vela, como é que abre, como é que camba, e errando, aprendendo, errando, até hoje. Aí quanto tempo para você fazer o upgrade, subir de barco? Então, aí 1 ano e meio depois com esse barquinho, eu comecei, aí tinha um barco igualzinho a esse aqui, igual ao Iá, é um Praia 30, fabricado no Maranhão, aqui em Santo André. E Carlindo me falou assim, ó, eu tomo conta desse barco. Aí eu pedi para Carlindo, posso ir lá conhecer esse barco? Aí no que eu pisei nesse barco que estava aqui, eu falei, rapaz, passou uma lancha aqui agora, zoa o nosso áudio, mas tava falando de Carlinhos. Então Carlinhos tomava conta de um barco, um Praia 30 aqui. Eu entrei nesse barco, imaginei que esse barco também era muito interessante para fazer um passeio, para entrar nas barras de Rio da Bahia, um barco, um catamarã mais estável na ancoragem, balança menos. Pesquisei e o valor que eu tinha desse barquinho primeiro, somado ao que eu tinha de reserva, eu conseguia comprar um desse lá em Salvador. E aí eu fui atrás desse barco lá e encontrei com um Oiá que se chamava Estacanágua, que aí é uma outra história, que esse barco era carnaval em Salvador, antes de ser minha residência. Uhum. Tá, bom, aí depois disso você ficou com ele aqui, como é que surgiu a ideia de partir para outros países e sair daqui do Brasil? Tá. Eu pulei muita coisa? Não, eu volto. Antes de eu conhecer Julian, eu conheci Janot. Janot mora aqui em Cabralha com Edna e tem uma história muito interessante que Janot construiu um 30 pés no Rio de Janeiro, subiu a costa e aí encontrou com Edna aqui, que nunca navegou na vida, não sabia nem nadar, topou de fazer a volta ao Atlântico com ele. Então esse casal me inspirou muito com esse projeto de velejar pela circunnavegação do Atlântico, ou seja, subir aqui o norte do Brasil, norte-nordeste, pular para o Caribe, atravessar para a Europa, nos Açores, descer Madeira, Canárias, Cabo Verde e Brasil. Essa história estava na minha cabeça, eu tinha isso como se fosse um sonho a ser realizado, não sabia quando, não sabia como, mas isso estava dentro de mim, sabe? Então essa história dessa navegação que eu fiz, que eu cheguei aqui tem 2 meses, ela veio sendo construída há mais tempo com essa história de Janot. E ele fez isso em 80. Hoje é muito mais fácil. Hoje chega um velho doido assim, pega um celular, acha que já pode navegar. Aí eu tô cuidando de você. A gente vai colocando conhecimento, mas tem muita informação hoje. Antigamente era sextante, era GPS, não era tão difundido, né? Mas enfim, essa história me pegou e eu estava em Salvador participando de uma regata, Aratu-Maragogipe, e reencontrei Julian. Mais uma vez Julian apareceu na minha vida, eu estava com o Oiá e ele estava subindo para o Caribe. Aí eu pensei, o que eu estou esperando para fazer essa volta ao Atlântico, né? Eu tinha medo, não sabia porquê, sabia porquê, enfim, dúvidas, o barco não estava pronto. Mas aí eu pensei, eu vou preparar esse barco durante o caminho. Então eu parti para subir a costa com ele. Então a gente parou em alguns pontos no norte e nordeste, foi muito legal. A gente foi de flotilha, os 2 barcos, um atrás do outro, até a Martinica. E aí lá Julian ficou e eu segui sozinho essa viagem. Tá, e aí chegou lá, então você saiu com o propósito de chegar até a Europa, dar a volta total, né? Então, o projeto dessa volta ao Atlântico é fazer, não sabia exatamente qual porto que eu ia parar, mas eu sabia que tinha uma circunnavegação que tinha segue que as correntes. Tem que respeitar a temporada de furacões, tem que respeitar a melhor época de travessia, né? Porque o Atlântico Norte é um oceano também que você tem que ter um certo cuidado, assim, quando navegar, uma boa janela de tempo.
Então a travessia que eu fiz foi sempre pensando nisso. Então eu fiz o leste do Caribe, fiz norte, República Dominicana, desci para Colômbia, depois fui para Cuba, de Cuba fui para Bimini, em Bahamas, e de lá em maio, que é o melhor mês para essa travessia, eu fiz a travessia para a Europa, tudo respeitando o tempo, né? Que não é nosso tempo, né? O tempo do mar. Bom, na Europa você ficou quanto tempo? A travessia eu fiz foi em maio de 2023. Foram 25 dias de travessia de Bimini até... Sozinho? Sozinho. Sozinho não, que eu estava acompanhado com Oiá, que é a deusa dos ventos, das tempestades, com muita chuva. O que significa Oiá? Oiá é um orixá, também conhecido como Yansan. Tá legal. Qual o maior perrengue que você passou assim, de que você pensou assim, o que eu estou fazendo aqui? Mas o perrengue ela fala coisa boa, não, mas tá bom, mas eu gosto, né, de falar de complicado. Não, fala Porque perrengue no mar, basta você soltar a amarra aqui e você está sujeito ao que for, né? Seja um vento forte que chega, seja um mar que cresce também. Mas eu tenho algumas histórias. Eu posso compartilhar que um perrengue, você pensa assim, não é uma travessia, né? 25 dias sozinho numa travessia. Que momento que foi o mais tenso para mim? O momento que foi mais tenso foi quando eu estava a 100 metros do porto e meu motor, que é de popa, esse é novo, mas eu estava com o motor antigo, ele simplesmente parou e eu não tinha como entrar no porto sem ele. É manobrar coisa de 500 metros. E aí tava vindo um ventinho, uma brisa fraquinha, me jogando para umas pedras. Esse foi o pior momento da travessia. E aí veio um pescador, eu consegui acenar para um pescador que estava passando. No finalzinho do dia, ele me rebocou por dentro de Porto de Faial, lá nos Açores. Pensei que você ia falar de tempestade, o barco quase virou. Não, mas basta se aproximar da costa que os perigos vão aparecendo. É mais perigoso você ficar perto da costa, se enrolar na rede de pesca, bater em barco que não tem AIS. Qual que é mais... do que lá fora. Lá fora é uma beleza. Qual que é mais trabalhoso? E aqui, Caribe, Europa ou África, Brasil? Qual que você sentiu mais trabalhoso? São momentos muito, muito diferentes, assim. A gente, quando entra no fluxo da viagem, a gente vai deixando as coisas acontecerem. Eu, particularmente, eu vejo que esse fluxo do que eu vivi nessa viagem foi muito parecido do início ao fim. É uma exigência, por você estar com um barco sozinho, né? Sair do Brasil com um barco só, você tem que lidar com questão de língua, dinheiro, cultura, portos que você não conhece, mares que você também não conhece. Então, eu acho que o desafio foi grande e cada lugar eu passei por desafios específicos, assim, e esse vai crescendo, né, como marinheiro aí. Eu não vou te perguntar qual o conselho que você dá para um novato, porque você vai falar tanta coisa de mim que eu não quero. Mas que conselho você dá assim para uma pessoa que queira vir participar, ter um veleiro ou ter um catamarã? Qual o conselho que você dá? Eu acho que é estar perto. Sempre quando você tiver uma oportunidade para navegar, navegue. E cada dia no mar é um dia diferente que a gente aprende muito. Não tem muito... É como tudo na vida, é prática, né? Não tem muito para onde correr. Tá, você fugiu de uma vida para outra. Provavelmente deve ter muita gente querendo fazer isso. Eu já tive essas oportunidades, eu já passei por isso. Então, repetindo a pergunta. Você fugiu de uma vida para outra. Quem era o Tadeu antigo, psicologicamente, emocionalmente e socialmente, do Tadeu atual? Para a gente encerrar a entrevista. Bom, eu acho que é a mesma pessoa, na verdade. A pessoa que está aqui dentro de mim, eu reconheço ela desde lá de trás. Mas, com certeza, é uma pessoa mais alinhada aí com o seu coração, com sua mente, com seus sentimentos. Hoje, a vida, eu tenho tempo do meu lado, né? Antigamente, eu ficava correndo atrás daquele tempo, aquela agonia de cidade, aquela pressão. Então, a vida tem sido muito generosa para mim e ter feito essa manobra aí de sair dessa Babilônia, assim, me sinto muito mais saudável hoje do que antigamente. Valeu, Tadeu, muito obrigado. Você sabe que minha admiração é grande. Já falei no início e continuo falando, e a gratidão
por você é muito Pera aí, grande. deixa eu falar de você então. Ah, então tá. Você tá falando de mim, né? Eu também te admiro demais. Eu acho que com 70 anos, tá com essa vitalidade toda aí, esse brilho no olhar, é o que eu espero pra mim também, pra todos. Valeu, cara.